Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Vida Leve e Real. Meu nome é Larissa de Moraes, eu sou terapeuta de casais e amadurecimento feminino. E antes, só um minutinho, deixa eu beber uma aguinha, né? Pra me preparar para o vídeo. Esse vídeo aqui, ele não foi planejado, tá? É um vídeo para poder compartilhar uma situação bem delicada e chata que eu vivi nos últimos dias. E eu acho que vai servir de exemplo para muita gente, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre fé, sobre esperança e sobre quando a gente começa a ficar uma filha rebelde, sabe? E a gente não obedece, não acredita, quer fazer tudo na força do braço. E foi o que aconteceu comigo. Não posso dar muitos detalhes porque eu acho que eu vou expor sem necessidade. Mas meu pai está internado e aconteceram algumas coisas durante a internação dele, antes dele ir para o CTI, né? Agora ele está no CTI, mas antes ele estava internado. E alguns dias eu acompanhei ele e eu vi muitos erros, mas muitos erros de enfermeiras, médicos, da equipe no geral. Então, uma situação específica foi que tentaram medicar o meu pai com um medicamento que ele não pode tomar devido a diabetes. Tenho certeza que foi Deus que não deixou o remédio gotejar e entrar lá na veia dele. Só que eu tive que ficar em alerta em tudo que as enfermeiras faziam, os médicos. E vamos combinar? Eu sou uma terapeuta. O que que eu sei de medicina, gente? O que que eu sei de saúde física? Nada, não sei nada, né? Mas eu fiquei muito apreensiva, né? E é um hospital particular aqui em Belo Horizonte, um hospital bom, né? Confortável, enfim. E aí, isso me trouxe muitos questionamentos, né? Porque devido à falta de acompanhamento, meu pai teve que subir para o CTI. E o CTI, por mais que a gente se assuste, né? Quando a médica falou isso, eu já fiquei assustada. Eu falei, vixe, vai entrar em um processo que chama cetoacidose, que é o processo que meu pai não poderia entrar, porque ele faz diálise. Então, dentro dessa situação, né, não teria como ele fazer a diálise, porque a diabetes precisa estar regulada para ele fazer esse processo. E aconteceu. E aí eu fiquei muito brava, muito chateada e eu até me questionei, falei, meu Deus, por que que eu não olhei mais? Por que que eu não fiz mais? Por que que eu dormi? Enfim. E a verdade é que eu fiz o que eu podia fazer com aquilo que eu tinha. Desde que ele entrou pro CTI, eu fiquei me pegando, sabe? Angustiada, aflita. E eu confio muito em Deus, de verdade. Só que eu não confio naquela equipe. E aí eu comecei a me questionar, como assim eu confio em Deus e tô apreensiva? Como assim? Né? Deus só pode fazer os milagres e ele só pode atuar se eu estiver ali ajudando. Quem sou eu para ajudar Deus? E mas antes de chegar nessa reflexão, eu entrei em negação. Eu fiquei com muito medo, chorei muito, segurei a emoção na frente da minha família. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu preciso ajudar a minha família, né? Eu acho que todo mundo tem. Mas existe algo que é ruim pra mim, porque eu tento ser sempre forte, firme, uma rocha. E eu não sou, né, gente? Ninguém é. Todas nós somos vulneráveis, a gente tem as nossas questões. Mas enfim, e aí eu chorei muito, né? Deitei no colo do Gui e resmunguei, briguei com Deus um pouco. E o objetivo desse vídeo é te falar que a gente vai passar por momentos assim, sabe? Porque a gente não acredita 100%. Por mais que você do outro lado da tela tenha uma fé grande, às vezes Deus vai colocar a gente em momentos para mostrar que Ele é o cara. Ele é o Deus do milagre, o Deus do impossível, o Deus do amor, o Deus do necessário. E a nossa cabecinha não consegue entender, né? Porque a gente quer que quer do nosso jeito, da nossa maneira,
e naquela hora. Se ele não fizer naquele momento, a gente fica brava, né? A gente age como uma criança mimada. Foi o que eu fiz. Eu bati o pé no chão e fiquei fazendo birra com Deus. E é óbvio que quanto mais birra eu faço, menos eu consigo ver o que Deus está fazendo. Menos eu consigo aprender ali naquele processo. Eu trouxe um pouco dessa reflexão, mas eu queria compartilhar com você 3 lições que eu tomei dessa situação difícil. Meu pai ainda está no CTI. Eu acredito que talvez amanhã ou depois de amanhã ele vá ganhar alta para ir para o quarto, né? Mas eu aprendi 3 coisas com essa situação. E eu quero muito manter essas 3 coisas no meu coração. Número 1, Deus, ele faz tudo, independente se você está lá ou não. Se você está fazendo algo ou não. E isso me traz algo que eu aprendi no ano passado, que às vezes a gente tem que ser irresponsável e descansar no Senhor. Parar de fazer as coisas na força do braço. Porque eu e você, nós não conseguimos fazer aquilo que é só de Deus. A gente só consegue fazer o que é nosso, certo? Segunda coisa, questionar os médicos e enfermeiras. Tudo bem que eu não sei sobre nada de medicina, mas com o passar dos dias, eu fui aprendendo algumas coisas e entendendo como é que a diabetes tinha que ficar, a pressão, como é que funcionava a diálise. Então, o básico eu sabia. E quando os médicos não sabiam me responder o básico, eu ia lá e perguntava de novo. Eu ia nas enfermeiras e falava, tem que aferir ali a pressão, tem que medir a glicose. Eu sempre confundo glicose com insulina. Tem que medir. Então, assim, médicos e enfermeiras, pessoas da saúde em geral, não são deuses que sabem tudo. Duvide, tá? Duvide, questione, pergunta. Essa foi um grande aprendizado que eu tirei dessa situação. A tia do meu noivo, ela sempre fala que ela não acredita nos médicos, que ela precisa entender. E eu ouvi e ficava assim, gente, mas será que não é exagero? E hoje eu vejo que não, tá? Não é exagero. É algo que é necessário. Ele está naquela função de médico, de enfermeira, mas isso não quer dizer que ele sabe tudo, ou ainda pior, que ele sabe o que está fazendo. A terceira coisa foi que eu passei a enxergar minha mãe não só como a minha mãe, mas eu comecei a enxergar ela como esposa. E pensando sobre as aflições que ela estava sentindo, sobre os medos, o cansaço, sobre ter que ser forte na frente das minhas irmãs, até mesmo na minha frente, na frente do meu pai. E eu tirei uma lição que, não sei se você já teve da sua mãe, mas a minha mãe é muito mais forte do que eu imaginava. Muito mais. E eu vou chorar falando isso, mas a verdade é que a gente julga muito as nossas mães, as avós, tias, mas a gente nunca parou para pensar, né? O quão desafiador é ter que dar conta da função como esposa, como mãe, como filha, irmã e assim vai. Além dessas 3 coisas que eu aprendi com essa situação, é que precisa descansar no Senhor e confiar de fato nele. Porque aquilo que ele quer, eu também quero. Porque aquilo que ele quer é bom para mim. Porque ele é um pai amoroso, cuidadoso e ele sempre é presente. E é isso. Eu espero que tenha ajudado. E comenta aqui embaixo o que você já viu, né? Já presenciou. Talvez em situações assim de saúde sensíveis, né? Delicados. E você aprendeu alguma coisa. Tenho certeza que a sua partilha vai poder ajudar muitas pessoas. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!